Estamos aqui mais outro mês com os spoilers do capítulo 59 de Shumatsu no Valkyrie, mostrando a verdadeira origem de Qin Shi Huang. Então já deixa um like aqui embaixo nesse vídeo se você quiser saber por que ele usa aquela bandana. No capítulo anterior, nós vimos o grande imperador chinês usar seu imenso poder escondido em seus misteriosos olhos. E também uma grande consequência por ter feito isso, que agora será revelado o real motivo por trás de tudo isso, com os spoilers do capítulo 59, demonstrando o triste e doloroso passado de Qin Shi Huang. Então desde já eu já recomendo vocês ficarem até o final para saberem de cada detalhe. Na época de 260 a.C., aconteceu a Batalha de Changping na China, entre Qin e Zhao, duas poderosas regiões chinesas. Um embate que durou cerca de 4 anos para acabar, e depois disso Qin saiu vitoriosa. E mesmo saindo sangue de ambos os lados e soldados, somente os vencedores foram capazes de reconstruir com uma velocidade ainda maior. E o próprio general de Qin, Bai Qi, na guerra fez muitos soldados de Zhao se tornarem prisioneiros de guerra, que foram simplesmente enterrados vivos. Um número total de 450 mil, um dos piores genocídios de toda a história, mas que no mangá foi retratado perfeitamente com uma qualidade que eu nunca vi na vida. E no ano seguinte ao fim dessa guerra, nasceu uma criança na família real de Zhao, e vocês com certeza devem saber quem é e eu nem preciso falar o nome. Essa criança antigamente era ridícula e nasceu em um lugar ridículo, e acabou viajando com seu pai quando tinha apenas 2 anos de idade, fazendo o menino, que seria Qin Shi Huang, passar a sua infância em solo e território inimigo. E onde está a mãe dessa criança, você me pergunta? Ela simplesmente abandonou a missão de cuidar do seu próprio filho. E até que Qin Shi Huang completou 7 anos de idade. E ele tinha também uma namoradinha, mas eu estou só brincando. Ele só se parecia demais com uma menina. E então, naquele território de Zhao, eles deram uma mansão para o Qin Shi Huang, mas para que ele vivesse da maneira mais pobre, com o mínimo possível, com poucos guardas. Aquele lugar estava todo pichado, sujo e mal cuidado, com ninguém simplesmente gostando da criança que agora vive ali. Ele simplesmente estava sorrindo e sendo grato por tudo, mesmo sofrendo uma das piores condições. E a história dele mal começou e eu já tô sentindo dó dele, tadinho. E um dia, uma mulher guerreira foi até aquela mansão. Ela foi designada para cuidar dele de alguma forma. O seu nome era Haruyan, e ela percebeu que Qin não age como uma verdadeira criança de 7 anos de idade. E ela era muito dura como uma pedra, e ao mesmo tempo firme, mostrando quem é que realmente manda ali agora. Uma criança normalmente deveria chorar ou ficar com raiva dela, mas ele só sorri e se curva como sempre fez. Tem uma coisa errada com a cabeça dessa criança. Eu recomendo mandar para terapia, que deve resolver. Então Haruyan e o Huang ficaram limpando aquela mansão para que ela ficasse pelo menos aceitável. Era como o início de uma vida familiar com a moça, mas então que teria um enorme impacto em toda a sua vida. E vemos que temos muito ainda para conhecer do Huang do passado, já que quando ele estava querendo comprar um pão, ele foi simplesmente jogado no chão pelo vendedor que não gostava dele, mas ainda assim agradece e fala que estava delicioso. Provavelmente aquele senhor horrível não gostava dele por ser uma criança nobre, que deveria ser de Qin, e todos em sua volta têm o mesmo preconceito com isso, todos guardando remorso da batalha de Changping. Era uma vida dura demais para alguém que só tinha 7 anos de idade, simplesmente uma criança, recebendo todo o ódio por cima dela. E Haruyan, da mesma forma que a gente, ficou muito suspeita com a forma que ele havia reagido a tudo isso e começou a investigar o Huang.
e quando percebeu com certo cuidado, viu machucados nele, que havia por baixo de todas as suas roupas, que se mostravam muitas feridas e cicatrizes por parte de todo o seu tronco. Ele tinha algo de especial, uma condição rara que inclusive existe na vida real. Aquelas não eram feridas comuns. Quando ele vê alguém machucado ou com ódio direcionado a essa pessoa, ele começa a sentir tudo em seu próprio corpo e isso se manifesta daquela maneira. O nome dessa condição rara e quase impossível de ser achada é sinestesia do espelho-toque, que basicamente te faz sentir a dor alheia em seu próprio corpo, mesmo que não tenha acontecido nada para que precisasse sentir isso. Bastava olhar como se você visse alguém doente e você se sente mal, o corpo pesado e doente assim como ela, tanto mentalmente quanto fisicamente. Mas com as condições de vida de Qin Shi Huang conforme ele foi crescendo, em um lugar de pós-guerra de Changping, onde todos odiavam ele e ele era sempre tratado de mal a pior por cada pessoa que via. E ele sofria tanto que acabou emergindo feridas reais em todo o seu corpo, sempre que isso acontecia. Mas ainda assim, a criança fala que dor é somente a dor e que o tempo vai curar todas as suas feridas. Mas é claro que ele estava fingindo tudo isso, já que ele quase desmaiou de dor por ser tão severo quanto estava. Devem ter sido anos e anos de dor e sofrimento para o Qin Shi Huang. E para ele era algo normal se sentir assim odiado, e também achava que tudo isso fosse uma punição de Deus descendo por cima dele, como se algo que aconteceu antes mesmo dele nascer fosse tudo culpa dele, enfrentando tudo que vem de frente, esperando que uma vez, ou talvez algum dia, ele receba o perdão divino. E o sorriso que ele dá para tentar aliviar e esconder a dor é como se fosse uma estaca no meu coração mole ao ver isso. E é claro que a mulher, quando soube disso, Haruyan, ficou com raiva e preocupada com ele, já que ele não é o responsável por nada que os pais fizeram. E se ele quisesse chorar, ele tinha que chorar. Se sentir raiva, tem que sentir toda do mundo. Ficar escondendo não era a chave para poder resolver aquilo tudo. Ele tinha que realmente se sentir uma criança de 7 anos, divertir a vida, relaxar e expressar todas as suas verdadeiras emoções. Haruyan era a única que entendia a dor dele e mostra que as feridas dele demonstram o quanto que ele é gentil. E ambos se abraçando, Huang chorou pela primeira vez em sua vida, com tudo entrando em colapso. E quem trouxe isso à tona foi o amor de Haruyan. Olha só que coisa linda, até caiu uma lágrima aqui. E depois de tudo aquilo, o Huang finalmente conseguiu ter uma boa noite de sono. E ao acordar, recebeu um presente de Haruyan, uma venda que ela mesma fez à mão, para tentar aliviar a dor dele ao esconder os seus olhos. E ambos pareciam tão felizes que o Huang agora poderia expressar toda a sua alegria e diversão dizendo Hao, que significa bom. Ele amava essa palavra e pelo visto ama até hoje, já que ele vive repetindo várias e várias vezes. Eles eram amigos como se fosse mãe e filho, e até mesmo voltaram para se vingar daquele vendedor horrível. E a vida deles era finalmente boa e divertida. Mas como todos vocês e eu também previ isso, não durou muito, já que nem tudo tem um final feliz. 2 anos depois, o pai de Qin Shi Huang tomou o trono do território de Qin e autorizou o retorno de seu filho como príncipe. Ele deveria viver no luxo, do bom e do melhor, mas acabaria tendo de deixar a sua mãe Haruyan para trás, já que ela era de Zhao e não poderia ir para o mesmo lugar que um príncipe. Porém, ela do mesmo jeito acompanha seu filho em uma carruagem até a fronteira, até que são atacados por fora. Uma emboscada muito bem planejada por pessoas habilidosas. E as suas proteções eram fracas demais que foram derrubadas facilmente.
E olha que essa era a proteção do novo príncipe. Qin Shi Huang estava querendo ajudar, removendo a sua venda e agarrando uma espada. Mas a sua mãe, é claro que não ia permitir isso. Ele é somente uma criança e Haruyan demonstra suas habilidades em posição de batalha contra 4 homens armados, conhecendo o estilo Kenpo, mas ainda assim era muito contra 4, e ainda por cima com suas mãos limpas. E Haruyan, no meio de sua batalha, sofreu feridas fatais. E infelizmente o Qin teve que presenciar toda essa cena, paralisado com tudo ao seu redor. E depois disso, o homem ainda tenta matar o menino da mesma forma. Mas Haruyan se levanta outra vez e quebra o pescoço dele sem dó nem piedade. E conseguiu proteger o seu amado filho. E conta também para ele que antes ela tinha outro filho chamado Harusagi, que deveria ser da mesma idade do Qin, mas ele acabou sendo enterrado vivo, junto dos soldados de Changping. E quando soube do príncipe Qin, se ofereceu para ser a sua guardiã, e acabou gostando demais dele, falando que se alguém como Qin Shi Huang se tornar o rei, que entende a dor dos outros, a merda do mundo talvez fique um pouco melhor. E ele deve seguir o caminho que ele decidir para se tornar um bom rei. E quando ele está na frente dela, fazendo essa promessa, ele fica triste com o rosto cheio de lágrimas, segurando a mão de Haruyan. E os dois sorrindo verdadeiramente, ele a chama de sua mãe, e ela também o deixa dizendo Hao. E então em 247, ele ascendeu ao trono com 12 anos e 25 anos depois, unificou toda a China com 37. Li, você já provou. Você é um grande ninja. E contando tudo isso atualmente na arena, o próprio Qin diz que todo esse tempo ele usou a venda que ele ganhou, e Haruyan foi a melhor mãe possível para ele. E já que ela mesma pediu para ele ser o melhor rei, o imperador atingiu a supremacia com todo o seu coração. E Hades na arena fala que isso é tudo inútil, de sentir a dor dos outros. Mas o Qin já faz o nananinanão com seu dedo pro Hades, de que ele era o melhor rei justamente por sentir a dor dos outros. E todo esse orgulho nasceu de sua mãe Haruyan, fazendo a mesma posição de batalha que ela mesma fez ao protegê-lo. E o capítulo finaliza provavelmente com esta cena ou alguma ainda mais impactante. E eu devo admitir que essa foi a história mais triste de todo o Ragnarok. Mas pode ser que talvez você discorde de mim e acabe achando outra. Então já deixe aqui nos comentários qual foi a morte mais triste e a história de todo o Ragnarok. E para você que está aqui pela primeira vez, somos o canal Eterno Mangá. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para você fazer parte do nosso Valhalla. I know una para mí, oh,